Seja muito bem-vindo. Esta é a quinta aula da disciplina Linguagens de Programação para Inteligência Artificial. Meu nome é Sabrina Silveira, sou professora do Departamento de Informática da UFV e estou ministrando esta disciplina. Nesta aula, veremos o conceito de classes em Python. No contexto da programação orientada a objetos, as classes representam coisas e situações do mundo real. Com base nas classes, criamos ou instanciamos objetos. A classe funciona como um molde para a criação de objetos. Uma classe define um comportamento geral que uma categoria de objetos deve apresentar. Nesta aula, veremos alguns conceitos elementares sobre as classes que nos ajudam a ter uma clareza maior sobre métodos que já utilizamos neste curso e sobre como classes podem ser criadas para representar objetos do mundo real e comportamentos associados a eles. Os conceitos relacionados a classes, atributos e métodos serão apresentados por meio de exemplos. Começaremos pela classe Dog, que será criada para representar o animal cachorro de modo geral. Essa classe conterá dados sobre o cachorro, como name e age, e também comportamentos que ele pode apresentar, como sit e rollover. A classe Dog foi armazenada dentro de um arquivo de nome dog.py. O nome da classe começa com letra maiúscula em Python. Por definição. Na segunda linha, temos um docstring que descreve a função da classe. Entre 3 aspas, lê-se modelagem do animal cachorro. As funções dentro da classe são chamadas de métodos. O método init é chamado automaticamente quando usamos a classe. Esse método, por convenção, deve ter 2 caracteres underscore no início e 2 no fim. Se o nome não obedecer a essa convenção, o método não é chamado automaticamente quando a classe é usada. O método init, self, name, age, possui 3 parâmetros. O parâmetro self é necessário e precisa ser o primeiro. Ele é uma referência para a própria instância da classe. Os parâmetros name e age precisam ser informados quando criamos uma instância da classe dog. As variáveis criadas name e age são precedidas pela palavra self e são os atributos da classe. Mais uma vez, o self é uma referência para a própria instância da classe. Esses atributos podem ser acessados por qualquer método da classe. A classe dog tem ainda os métodos sit e rollover, que não necessitam de atributos para funcionar e assim recebem apenas o parâmetro self. Esses métodos apenas imprimem na tela, mas num contexto real, como um jogo, poderiam conter comandos que fariam o objeto do tipo dog sentar e rolar. Apresentamos agora
um programa que utiliza a classe dog. Criaremos uma instância do tipo abstrato de dados dog para representar um cachorro específico. Observe a linha From dog, import dog. Nela, importamos a classe dog a partir do arquivo dog.py. Outra alternativa seria importar todo o módulo, opção que deixamos comentada, que seria import dog. Um objeto do tipo dog é criado com o nome Willy e idade 6. Python utiliza o método init self name age, que já vimos definido dentro da classe dog, para instanciar esse objeto. A instância criada é associada à variável mydog. Para acessar os atributos do objeto, utilizamos mydog.name e mydog.age. Para chamar os métodos do objeto, utilizamos o nome da variável associada a ele, seguido de ponto, e o nome do método conforme mydog.sit e mydog.rollover. Observe a saída do programa. Reserve um momento para estudar o código e mapeá-lo para a saída. Implemente a classe e o programa que a utiliza. Execute-o. Agora veremos mais um exemplo de classe. A classe car será criada para representar o objeto carro de modo geral. Essa classe conterá dados sobre o carro, que serão os atributos make, model, year e odometer reading. A classe também conterá métodos que podem descrever algum comportamento relacionado ao carro ou métodos para acessar ou atualizar seus atributos. A classe car foi armazenada dentro de um arquivo de nome car.py. Veremos um por um os métodos da classe car. O método init, self, make, model, year possui 4 parâmetros. O parâmetro self é necessário e precisa ser o primeiro. Ele é uma referência para a própria instância da classe. Os parâmetros make, model, year precisam ser informados quando criamos uma instância da classe car. Observe que o método init inicializa o atributo odometer reading com o valor 0. O método getDescriptiveName não necessita de atributos para funcionar e assim recebe apenas o parâmetro self. Esse método cria uma espécie de descrição para o carro contendo ano, marca e modelo, que é armazenada na variável longName. A função title coloca as iniciais maiúsculas. Note que essa função retorna um valor, que é a variável longName. O método readOdometer não necessita de atributos para funcionar e assim recebe apenas o parâmetro self. Esse método acessa o atributo odometer reading e imprime na tela uma mensagem contendo o valor dessa variável.
O método UpdateOdometer necessita receber um valor, mileage, que será utilizado para atualizar o atributo OdometerReading. Esse método acessa o atributo OdometerReading e atribui a ele o valor informado no parâmetro mileage, atualizando o valor do atributo. O método IncrementOdometer necessita receber um valor, miles, que será utilizado para atualizar o atributo OdometerReading. Esse método acessa o atributo OdometerReading e atribui a ele seu próprio valor atual mais o valor no parâmetro miles, incrementando o valor do atributo. Apresentamos agora um programa que utiliza a classe car. Criaremos duas instâncias do tipo abstrato de dados car para representar um carro novo, myNewCar, e um carro usado, myUsedCar. Observe a linha FromCar import car. Nela importamos a classe car a partir do arquivo car.py. A definição da classe car está neste arquivo chamado car.py. Um objeto do tipo car é criado com a marca Audi, modelo A4 e ano 2019. O Python utiliza o método init, self, make, model, year para instanciar esse objeto. A instância criada é associada à variável myNewCar. Para gerar uma descrição para o carro, utilizamos o método myNewCar.getDescriptiveName. A função print imprime a descrição. O método myNewCar.readOdometer imprime na tela uma mensagem contendo o valor do atributo OdometerReading. myNewCar.OdometerReading acessa diretamente o atributo OdometerReading do objeto myNewCar e atribui o valor 23 a ele. O método myNewCar.readOdometer imprime na tela uma mensagem contendo o valor do atributo OdometerReading. O método myNewCar.updateOdometer acessa o atributo OdometerReading e atribui o valor 24 a ele. Usar métodos para ler e atualizar valores de atributos de uma classe é uma boa prática de programação. O método myNewCar.readOdometer imprime na tela uma mensagem contendo o valor do atributo OdometerReading. Um objeto do tipo car é criado com a marca Subaru, modelo Outback e ano 2015. Esse objeto é associado à variável myUsedCar. myUsedCar.getDescriptiveName gera uma descrição do carro que é impressa pela função print. myUsedCar.incrementOdometer incrementa o valor do atributo OdometerReading em 10.000 unidades. myUsedCar.readOdometer imprime na tela
uma mensagem contendo o valor do atributo odometer reading. Observe a saída do programa. Reserve um momento para estudar o código e mapeá-lo para a saída. Implemente a classe e o programa que a utiliza. Execute-o. Finalizamos aqui a 5ª aula de Python. Nela, vimos o conceito de classe. Reforçamos que esse conteúdo deve ser lido na apostila e que os exercícios correspondentes devem ser feitos. Você também deve testar cada um dos exemplos fornecidos nessa aula de Python. A aprendizagem de programação deve acontecer de maneira ativa, utilizando os comandos e conceitos aprendidos para realizar a implementação de programas. Bons estudos!